Olá, uma excelente noite a todos vocês do Centro Espírita Antônio de Pádua. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, estarmos juntos novamente. É uma alegria muito grande estar, de alguma maneira, com o Antônio de Pádua. Eu agradeço imensamente a essa casa que é tão maravilhosa, que nos acolhe com tanto carinho. Agradeço especialmente a pessoa da Dorinha, e é também sempre tão amorosa e pessoa de quem eu gosto muito. Vamos fazer uma prece e vamos começar, então, a fazer a nossa reflexão, continuando o nosso assunto sobre família. Jesus, Mestre amado, graças te damos pelas bênçãos recebidas, pela nossa vida, pelas oportunidades que temos. Pedimos, Senhor, sua proteção e sua bênção para todos os nossos momentos de dificuldade, especialmente nessa casa querida de Antônio. Pedimos ao seu mentor, esse espírito tão benevolente que é Antônio de Pádua, que também nos auxilie com sua proteção, nos ajudando a clarear a nossa mente, o nosso coração, para que não só a nossa consciência, mas também os nossos sentimentos sejam ampliados, facilite o nosso entendimento da vida, que também nos ajude na perseverança dessa tarefa do bem, que é estar na doutrina espírita, servindo ao Cristo com amor. Graças damos também aos nossos mentores, aos nossos amparadores espirituais, que anonimamente estão conosco em todos os momentos da vida. Que assim seja. Bem, eu estive falando com vocês em duas oportunidades sobre família, e hoje eu gostaria de continuar esse assunto, mas sob uma nova ótica. Agora a gente vai falar dos filhos, agora a gente vai falar da responsabilidade dos pais, a gente vai falar da importância dos pais na educação dos filhos. Não é segredo para ninguém, é uma coisa que a gente tem visto à exaustão, os nossos jovens à deriva, os nossos jovens completamente soltos e sem uma direção na vida. Muito frequentemente, nós vemos crianças que não têm também nenhum direcionamento mais certo, mais seguro. E a gente pensa, né? O que está acontecendo? Onde é que isso está começando? E fica a reflexão da responsabilidade dos pais na direção da vida desses espíritos. Numa primeira oportunidade, a gente falou aqui sobre honrar pai e mãe. E, sem dúvida alguma, depois do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o mandamento maior, é o honrar pai e mãe. Porque tem um significado muito profundo, como já falei antes, que vai além do simplesmente obedecer e respeitar, mas dignificar o valor conferido a essa hierarquia que remonta à nossa ancestralidade. E só quem honra pai e mãe, é isso, né? Porque Joana de Ângeles diz que ser filho nos prepara para ser genitor. Ou seja, quando ela está dizendo ser filho, é importante que a gente pense o seguinte:
André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, eles não jogam palavra fora. Quando eles falam em ser, quando a Joana fala em ser filho, ela não está falando em filho como eu sou filha da minha mãe. Ela está falando numa condição maior, aquele filho digno da posição de filho que ele ocupa. Filho como Jesus unigênito, né? No capítulo 125 do Caminho, Verdade e Vida, tem um texto maravilhoso que fala exatamente disso, né? De filhos e servos. Quem nós somos, quem nós podemos e queremos ser. Porque o filho fica na casa e o servo não fica na casa. Então é isso. Aí Joana vai dizer o filho, ser filho nos prepara para ser genitores. Então, só quem aprendeu a honrar pai e mãe vai conseguir ser bom pai ou boa mãe. E quem aqui honra verdadeiramente pai e mãe? Né? É difícil, a gente está aprendendo, a gente está começando. É óbvio que sistemas caducam, sistemas envelhecem e a gente vai refazendo ao longo do tempo. Algumas coisas elas precisam ser modificadas, a evolução é uma prova disso. Mas a gente não pode também, a pretexto dessa evolução, dizer assim, isso aqui é tudo que eu aprendi, é o cabedal de todas as coisas que eu aprendi, que eu recebi da minha mãe e do meu pai, mas nada disso presta, porque isso foi lá em 1970, ou 1980, ou 1950, isso não presta mais, porque o mundo é outro. E aí eu jogo aquilo tudo fora e digo assim, não, nada serviu, vou fazer diferente, vou fazer do meu jeito, agora eu vou acertar. Os erros que a minha mãe cometeu, eu não vou cometer. Esse já é o maior erro. Porque não estamos honrando nosso pai e nossa mãe, que fizeram o que lhes competia, fizeram o que podiam e o que lhes cabia. E aí nós esquecemos que algumas coisas, embora a gente possa até modificar a atitude, a gente tem que prestar atenção no que motivou aquela atitude, porque seremos defrontados por situações, circunstâncias e comportamentos provavelmente iguais. Bom, a gente começa, então, com a questão 775 do Livro dos Espíritos, porque para falar de família, não é possível falar de família sem citar essa questão, que é o que aconteceria, Kardec perguntando o que aconteceria com o relaxamento dos laços de família, no que os espíritos também dão uma resposta breve, que é uma recrudescência do egoísmo. Se eu afrouxo os laços de família, eu tenho uma recrudescência do egoísmo, ou seja, eu tenho um egoísmo aumentado exponencialmente. E não é isso que a gente está vendo hoje na sociedade? E não é isso que a gente está percebendo nas relações por aí afora? Será, então, que as famílias estão muito relaxadas nesse sentido? Bom, eu vou fazer algumas colocações e, obviamente, antes de tudo, eu gostaria de me desculpar com vocês. Não é que a minha intenção dizer nada que possa ferir suscetibilidade. Não é minha intenção tocar negativamente a ninguém. Gostaria, inclusive, de dizer a vocês o seguinte: eu tenho duas filhas, uma saindo, né, mas duas filhas adolescentes, uma filha que vai fazer 21 e uma filha que tem 16 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu erro muito, eu erro mais da conta. Tentando acertar, obviamente, eu de fato, eu tenho assim, uma preocupação nesse sentido, eu procuro me empenhar em fazer o melhor que eu posso, mas de vez em quando eu percebo, eu não estou dizendo isso como forma de me colocar só, porque você erra, eu também erro, não é isso não, é porque eu erro mesmo. E de vez em quando eu penso, meu Deus, como eu pude falar ou fazer tal coisa? Por que eu fiz assim, não fiz de outra maneira? Então eu erro bastante, e talvez eu consiga perceber os meus erros, porque eu, de fato,
tenho essa preocupação muito grande em entender o que é a família, entender a dinâmica da família, estudar sobre a educação. No meu ponto de vista, falando aqui de tudo que a gente vive, a família é o que há de mais importante, né? Então, assim, temos o amor a Deus, que ele é ainda utópico, porque está lá no Evangelho de João, mente o homem, né, que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama seu próximo a quem viu. Então, quando a gente diz assim, eu amo a Deus, a gente ainda não ama, a gente não ama nem a gente. Nesse sentido, a família é o que tem de mais importante. A família é a nossa melhor e maior construção. A partir da construção desta família pequena que nos reúne, que a gente vai poder, um dia, pertencer de forma fraterna, verdadeiramente, à grande família universal da Terra, ou de onde quer que pertençamos. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ler aqui um trechinho, eu vou ler algumas coisas, tá? Dito assim, ó espíritas, mas aí, obviamente, não são só os espíritas. Podemos falar ó cristãos, podemos falar ó humanidade, né? Porque, obviamente, o Evangelho segundo o Espiritismo foi direcionado aos espíritas. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha que sério, né? Olha que coisa significativa. A cada pai e a cada mãe vos será tomado contas de que fizeste do filho que vos foi confiado. Bom, partindo desse princípio, a gente pensa assim, eu trouxe um livro aqui, não é espírita, mas é de um... Ele é jornalista e ele também é terapeuta, ele é argentino, é o Sérgio Sinai, Sociedade dos Filhos Órfãos. Esse livro aqui faz colocações assim divinas sobre essa situação que a gente está vivendo. Mas eu posso dar alguns exemplos assim de coisas que eu vejo e percebo, né? Eu sou mãe de adolescentes e eu posso bem perceber às vezes aquele adolescente, porque as minhas filhas, elas têm que me dar satisfação, né? Elas têm que me dizer aonde vão, quando vão, que horas voltam. Às vezes não vão, porque não vão ter permissão para ir. Se eu achar que não está legal, que a companhia não é, de repente, tão bacana, não vai. Garantia de sucesso, não, mas que ajuda bastante, ajuda. E eu vejo mães que não se importam tanto, que às vezes os filhos saem de casa e não tem hora para voltar, os filhos não precisam da satisfação de onde foram, simplesmente vão. Eu vejo crianças pequenas, e aí quando a gente vê isso, eu conheço um caso de uma menina, na ocasião, tinha 10 aninhos de idade, e a mãe de uma amiga convidou a menina num carnaval para poder passar com a amiguinha, né? E elas iam para um lugar, assim, ia e voltava no mesmo dia, mas elas fizeram isso todos os dias do carnaval. Não sei se era Itaipu ou Maricá, uma coisa assim. E a mãe da menina que deixou a menina descia do prédio, é um prédio baixo, descia do prédio, e essa mãe nunca foi
no carro da outra mãe, saber quem era a mãe, como é que era, ver, né? Vamos ver se eu confio, se eu não confio. Simplesmente permitir. Era uma pessoa de confiança? Era, mas poderia não ser. E essa mãe não tinha nenhuma garantia, e ela emprestou a sua filha todos os dias daquele carnaval. Conheço casos também de mães de filhos de 2 aninhos de idade, 1 aninho de idade, que são crianças que ainda têm dificuldade com o sono e dormem mal, ainda trocam o dia pela noite, não dormem a noite inteira, e chegam à pediatra e pedem à pediatra um remedinho, que é para a criança dormir, para que a criança não acorde, porque ela, mãe, ela precisa dormir. Conheço pessoas que, com seus bebês, também querem que o pediatra forneça a elas uma alternativa, uma saída para que a criança não troque a noite pelo dia, porque ela, a mãe, ou ele, o pai, não pode trocar o dia pela noite, porque gera um cansaço muito grande. Quando, na verdade, a criança, quando chega, ela passa por um período de adaptação. Essa criança, ela precisa aprender a estar no mundo. Nós aqui agora já estamos cascudos, né? Todo mundo meio adaptado aqui. Mas vejam bem, a criança vem do plano espiritual. Fora isso, ela ficou 9 meses no útero. Ela ficou 9 meses num lugar quentinho, silencioso, escuro, aconchegado. Naturalmente, o ambiente extrauterino é extremamente hostil. Temos ruídos, temos uma claridade que a criança não está acostumada, temos um espaço onde a criança, de repente, que estava toda ali encolhidinha no útero, de repente ela ganha ali uma liberdade, um espaço que ela nem sabe como lidar com aquilo, por isso que a gente embala bem o bebê. Tem uma atmosfera que é um ar diferente, ela estava acostumada ali com aquela, respirando ali na água, né? E, de repente, ela precisa... Primeiro choque é o pulmão, né? O primeiro choque é aquela primeira respirada ali. Então, a criança ela precisa se adaptar. E ela não vai se adaptar em um dia, em um mês. Muitas vezes nem em um ano, nem em 2. Bom, nós sabemos também que a encarnação ela leva um tempo para se processar completamente. Até os 21 anos, mais ou menos, né? Nós temos aí dividido em 3 ciclos de 7 anos. De 0 aos 7, quando a criança ainda está extremamente ligada ao plano espiritual, que é até naquela idade que a gente fala que as crianças até veem as coisas, porque ela ainda está muito lá, meio cá ainda, né? Aos 7 anos, isso já está mais assentado, dos 7 aos 14 vai toda a ampliação da formação da personalidade, tudo, e dos 14 aos 21 isso vai se solidificar, e a gente pode dizer, sim, aí a encarnação está concluída. Tanto que, a partir, muitas vezes, dessa idade, lá pelos 21, que a criança começa a demonstrar coisas que ela nunca tinha demonstrado antes. Tanto positiva como negativamente. De repente, os pais, digamos, não têm propriamente uma religião e, de repente, a criança vai se mostrar altamente religiosa. Ou, de repente, os pais são extremamente tranquilos, pacíficos e até religiosos, e a criança já vai demonstrar uma agressividade a despeito da criação que teve até então. Por quê? A partir da finalização mesmo do processo reencarnatório é que ela começa a trazer, a botar ali para fora a bagagem que ela traz. Até então, tudo é feito para que a influência do meio a ajude a progredir. E a gente não pode esquecer que o nosso objetivo aqui é o nosso progresso moral. Um dia nós fomos filhos e coube aos nossos pais a tarefa de tentar ajudar no nosso progresso moral. Se hoje nós somos pais, é a nossa obrigação, a tarefa de ajudar os nossos filhos a obterem esse progresso moral. A Lúcia Moisés, que é uma educadora, provavelmente muitos de vocês conhecem, ela é educadora de profissão, e ela é muito conhecida também no nosso meio espírita, porque ela foi membro do CERJ, e ela tem uma coluna
no Correio Espírita, né, uma coluna sobre educação no Correio Espírita, e ela tem alguns livros publicados, todos voltados para a área da educação, e esse livro Educação para um Mundo Melhor tem muitas colocações interessantes, é um livro, aliás, bastante didático de ler, e eu vou ler só um trechinho. Ela diz o seguinte, que o Criador oferece àquele que errou uma oportunidade para refazer seus passos em nova vida, e assim continuar sua trajetória rumo aos planos superiores. Nessa tarefa, ele confia na colaboração dos pais. Ou seja, tudo que a gente lê, tudo que a gente fala, sempre vai de encontro à obrigação dos pais para com os filhos. Às vezes, a gente vê em algumas sociedades que, muito cedo, os pais entregam seus filhos para o mundo. É como se cessasse a sua responsabilidade, a sua obrigação a partir de, por exemplo, 18 anos. Quando, na verdade, aos 18 anos, que maturidade nós temos? Não temos ainda. Com 18 anos, a gente está vivendo uma fase extremamente conflituosa, que a gente está querendo se apropriar daquilo que a gente acha que conhece, a gente está querendo se apropriar daquilo que a gente está descobrindo, e, ao mesmo tempo, como é uma idade ainda, a própria questão da adolescência, onde a gente tem aspectos aí da rebeldia, a gente quer romper com aquilo que está vindo de casa, a gente quer fazer as nossas próprias regras, isso aliado à nossa imaturidade, pode resultar numa coisa bastante negativa. Então, a nossa responsabilidade não cessa porque o jovem fez, por exemplo, 18 anos, ou 19. Aliás, mesmo aos 21, mesmo aos 30, esse jovem, ou mesmo esse adulto, ele é filho. Filho, enquanto estivermos encarnados, serão para sempre. Muitas vezes nós vemos almas que são autônomas, pessoas que conseguem dar conta da sua vida de forma bastante leve, fluida. Outras vezes não. Desculpa. Outras vezes a gente vê o jovem, apesar de já ser um adulto, ainda atrapalhado com algumas questões, ainda sem conseguir se desincumbir de determinadas circunstâncias da vida. E se nós somos a mãe, o pai, a gente tem que auxiliar. Não é meter a mão e fazer para ele, né? Mas é auxiliar. É uma coisa também importante, é o dar autonomia. É dar autonomia, mas não é soltar. A gente não pode amarrar, mas a gente também não pode simplesmente deixar ir. O Hermínio Miranda, nesse livro aqui que eu considero fabuloso, faz muitas colocações. E eu trouxe algumas, e eu nem vou ler tudo para não ficar muito extenso, mas ele começa fazendo uma reflexão quando ele é pai. Quem seria aquele ser? Qual papel caberia a ele e a mãe, né? E ele vem dizendo o seguinte, que as crianças, aí ele coloca aqui, coisas para desaprender. As crianças não vêm com manual de instrução. Realmente, nós sabemos que a criança não vem com manual de instrução. E ele vai falar, afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas? E o que representamos nós na vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo dos filhos e não o espírito deles. Isso porque ele vai falar que, quando ele pergunta isso, né, quem somos nós para eles, quem são eles para nós? Nós não podemos esquecer que nós precisamos ajudá-los, a nossa obrigação é ajudá-los no seu progresso moral, na sua evolução. Mas quem somos nós e quem são eles, isso a gente não tem noção. Essa bagagem, essa memória, a gente não tem. Eles são desafetos do passado? Ou nós fomos os algozes? Não sabemos. Será que eles são espíritos que são
inferiores moralmente que a gente precisa ajudar nesse crescimento? Mas quantos espíritos a gente vê que são moralmente superiores aos pais? Ou algo que também não é incomum e é importante a gente pensar. Porque hoje eu posso ser boazinha. Boazinha naquele sentido de que, né, você teve uma vida normal, nunca roubou, nunca fez nada de errado, não fez nenhuma besteira por aí. Você é aquela pessoa normalzinha que estudou, trabalha, tem sua vida, sua família. Tá bom. Mas será que nós não ajudamos esse espírito a cair? Muitas vezes, a derrocada daquele espírito foi colaborada por nós. Nós ajudamos aquele espírito a cair. E se nós ajudamos a cair, nós temos que ajudar a levantar. A mão que empurrou é a mão que vai ter que estender o braço, puxar aquele espírito do chão. Então, qual é a nossa função dentro dessa relação pai-filho, mãe-filho? Eu sou moralmente superior e vou ajudar o que é moralmente inferior, ou até o filho lá, ele é moralmente superior e, no fim das contas, eu é que vou aprender muito com esse espírito. Eu ajudei ele a cair e agora eu preciso ajudar ele a levantar. Nós temos laços que nos unem antigamente ou apenas uma questão de necessidade do espírito, ele vem na nossa família para que nós o auxiliemos nesse processo. Ou seja, vai variar uma imensidão de fatores. Por isso é importante que a gente não fique pensando nem perguntando por que ele é assim ou que eu sou assado, por que tem que ser assim, qual é o objetivo dessa educação com esse filho. Não importa. O objetivo da mãe e do pai é auxiliar o filho no seu progresso, na sua evolução. Seja esse filho biológico, seja esse filho adotivo. Não importa. E o Hermínio ainda vai dizer isso, né, que qualidades psicológicas não se herda. Porque a gente normalmente diz, né, mas o temperamento é do avô. Não, você já viu o jeito dele, igualzinho ao pai. É óbvio, a gente se une por afinidade. Quem são meus melhores amigos? Obviamente, são pessoas que mais ou menos se afinizam comigo. Podem não torcer para o mesmo time, mas mais ou menos ali a gente pensa igual. A gente tem uma linha de pensamento parecida. A maioria deles ou trabalha comigo e a gente está junto na profissão, ou é do centro e a gente está junto na religião, e a gente tem mais ou menos uma linha de pensamento que é afim. E se um dia eu recebo um amigo desse na minha família, é óbvio que ele vai ter um temperamento parecido com o meu. A gente já tinha essa afinidade, mas isso não é herdado. A única coisa que se herda geneticamente são as qualidades físicas. A altura, cor de pele, cor de cabelo, olhos, enfim. São essas características que serão geneticamente herdadas, a psicológica não, e o Hermínio deixa isso bem claro. O próprio Cristo ensinou que João Batista era Elias reencarnado, embora não reconhecido pelos seus contemporâneos. Em outra passagem, falando a Nicodemos, admirou-se que o membro do Sinédrio não entendesse, não soubesse que era preciso nascer de novo para alcançar a paz espiritual. Ou seja, a reencarnação, que é um processo natural e que cabe a nós, pais, termos ciência disso e educarmos os nossos filhos como espíritos imortais que eles são, respeitando a bagagem pregressa deles e entendendo que eles têm uma progressão que vai além deste corpo, desta encarnação. Hermínio continua. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser perfeito e acabado. Não é também, a não ser em raros casos, um demônio de maldade, a angelitude. E os mais tenebrosos graus de transviamento moral são extremos, que, ao contrário do que costumamos dizer, não se tocam. Então, Hermínio está dizendo que nem anjos e nem demônios. Normalmente, pessoas comuns. Umas um pouco mais fáceis de lidar, outras um pouco mais difíceis. Mas todas dentro de uma
de um caráter, digamos assim, de um padrão que a gente pode chamar de normalidade, e que o que não só é o que nos compete, mas é o que a gente aguenta, é o que a gente vai dar conta. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que renasceu. Ou seja, ela está aqui para reaprender e a gente precisa auxiliar. E ele vai além quando ele fala em responsabilidade, que ele diz que convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada depois que a criança nasce. Então, ele vai dizer que é importante também que, se a gente vai planejar, às vezes o filho vem por acaso, e aí, ok, veio por acaso, você vai assumir aquilo e vai partir dali. Mas se você está planejando, que você planeje antes. Então, vamos pensar na nossa vida. Nós, às vezes, temos hábitos que não são bacanas, nós temos um modo de vida que a gente poderia dizer assim que pode melhorar. Aí eu vou ter um filho. Tenho um filho e eu passo a noite na balada, por exemplo. Será que é legal? Eu tenho o hábito de fumar e aí eu tenho um filho que vai crescer com isso. Será que eu poderia fazer diferente? Não dá para a gente começar a pensar que a gente precisa também reaprender, a gente também precisa se desconstruir para poder construir esse processo educacional junto. Se eu tenho vícios, se eu tenho costumes que eu poderia melhorar, e que pensando assim, será que eu gostaria que meu filho fizesse? Será que eu gostaria que meu filho fosse assim ou fizesse tal coisa? Ah, não, eu faço, mas eu não queria que meu filho fizesse. Opa! A gente precisa ensinar pelo exemplo. É só o exemplo que vai ensinar a eles como eles têm que se comportar. Porque eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona mais. Aliás, nunca funcionou. A gente obedeceu porque a gente tinha medo. E hoje, quando a gente está tentando deixar isso de lado e tentar dar uma educação mais amorosa, mais afetiva, uma educação pautada na compreensão, não dá para você dizer uma coisa e fazer outra. A gente tem que dizer e a gente tem que exemplificar. Como é que eu posso ser favorável ao não fumo e fumar? Como é que eu posso ser favorável a que o meu filho não beba e beber? Não tem nenhuma crítica a quem fuma ou a quem bebe, mas é só pensando assim, o que eu quero para o meu filho? Ou isso não me importa, aí tudo bem. Se isso não me diz nada, tranquilo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se isso de alguma maneira me impacta, me incomoda, então eu tenho que pensar se vale a pena. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você em busca da oportunidade do renascimento. Seja qual for a condição, cabe aos pais assumirem a responsabilidade daquilo que de forma deliberada ou inconsequente provocaram, isto é, o início do processo de gestação. Ciência e Vida, Joana de Ângeles, aliás, Joana, falando de família, é realmente fenomenal, né? Eu vou ler só um trechinho. Ela diz o seguinte: ela diz que falando dos adolescentes, né? Ela que fala realmente sobre os adolescentes, que dominados pelos impulsos naturais do desenvolvimento, mesmo antes do fenômeno da área emocional, encontram nas dissipações que se permitem expressões vigorosas de prazer que os anestesiam ou os excitam à exaustão. A gente sabe disso. O adolescente, essa coisa do princípio do prazer, que é natural na infância, mas na adolescência isso ganha assim ganha uma proporção muito grande. E a gente sabe que faz parte, mas não é porque faz parte que a gente vai deixar, né? Deixar tudo. E aí ela diz que o único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso é a educação. Consideramos, porém, a educação em sentido global, aquela que vai além dos compêndios escolares, que reúne valores éticos da família, da sociedade e da religião. E nos livros SOS Família, por exemplo, no livro SOS Família, ela vai falar, tem 3 capítulos aqui que ela vai falar sobre a questão
do Evangelho no lar, do Evangelho em casa. E ela vai frisar a importância de levar o filho para a evangelização numa cidade, de fazer o culto do Evangelho no lar, de ser uma casa com hábitos de oração. Então, o seu filho, por exemplo, ele pode dizer que não quer orar com você. Obviamente, você não vai obrigar, mas você tem que manter a sua rotina das orações, inclusive ele tem que saber que essas orações acontecem. A gente faz o evangelho no lar. Seu filho não é obrigado a fazer com você. Se ele for pequeno, você coloca para fazer, procura uma leitura apropriada, para que ele até queira continuar fazendo. Mas, ele é adolescente, ele não quer fazer com você, tudo bem. Até Joana diz aqui, recolha-se a sua peça íntima, ou seja, entra no silêncio do teu quarto e faz o teu culto no lar. Naquele dia programado, naquela hora programada, não deixe de fazer. Evangelho no lar é a luz que se acende para um bairro, para uma rua, para toda a sua rua, se você mora numa casa, para todo o seu prédio, se você mora num apartamento. Evangelho no lar é luz para todos. É uma lâmpada que se acende. As palavras não são minhas, as palavras são de Joana. Então, ela frisa a importância do evangelho no lar. Eu posso dar o meu exemplo. Tenho 2 filhas, conforme eu já disse. A mais nova faz comigo, gosta, faz até assuntos para a gente debater. A mais velha não quer chegar nem perto do evangelho no lar. Mãe, isso é muito chato, eu não gosto. Ok, ela não faz. Ela sabe que ele acontece, ela sabe que toda quarta-feira, 10 horas da noite, nós estamos reunidos para fazer o evangelho. Se um dia ela quiser, ela sabe que ela pode contar. Ainda que ela nunca queira, um dia, quando ela tiver a casa dela, talvez esse exemplo sirva para que ela implante dentro do lar que ela vai construir a sua célula evangélica. Outra coisa, o ensino do ensino espírita ou da religião que você tiver, você leve seu filho junto. A religião não se obriga. Se obriga sim. Claro que se obriga. Religião não se obriga se você é ateu. Você é ateu, como é que você vai obrigar seu filho a ter uma religião se você não tem? Se você não acredita em nada, como é que você vai obrigar que seu filho acredite? Não é possível. Mas eu sou espírita. Eu estudo o espiritismo, eu trabalho no centro espírita, eu dou as minhas horas livres quase todas em função dos trabalhos da Casa Espírita, sempre com meus livros na mão. Se isso é bom para mim, como que eu não vou oferecer isso ao meu filho? Como que eu não vou colocar o meu filho para usufruir também dessas bênçãos? Ou eu tenho dúvidas com relação a isso, se é bom mesmo ou não é bom. Será? Talvez não seja tão bom assim? Será que é isso? Temos que levar. A gente dá agasalho, a gente dá roupa, a gente dá calçado, a gente dá alimento, a gente dá escola. E a gente não abre mão, o filho não falta aula porque diz, mamãe, hoje a aula é de geografia e eu acho chato e eu não vou. É isso? Não é isso? Não. Ele não é obrigado a ir? Aprender matemática, português, história e geografia não é diferente de aprender a ser fraterno, solidário, caridoso e aprender sobre Jesus. Aprender o ensino do evangelho é tão importante, na verdade é mais importante do que as outras coisas. Porque a gente está falando de progresso moral, eu preciso de um ensino que me ajude nesse progresso moral. Então, vai sim ter evangelização e mocidade. E enquanto ele estiver dentro lá da evangelização e da mocidade, eu vou estar também dentro da casa espírita, fazendo o estudo correspondente naquele horário. Eu também não posso deixar a criança lá e ir embora e voltar para buscar. Minha mãe ou meu pai me deixam aqui e sempre vão embora. Então, eu fico e eles não, é bom para mim, mas não é para eles? Não pode ser assim, né? Tem que ser sempre pelo exemplo. Então, é importante, vamos levar nossos filhos. Se um dia eles não quiserem mais, ok, aí eles vão ter o direito, quando adultos, de escolher. Mas a semente foi plantada. Muito possivelmente ela vai germinar. Mas meu filho cresceu e, no fim das contas, não foi espírita. Ok, mas certamente aprendeu lições de fraternidade, de ética, que ele vai levar para a vida. Porque, na verdade, o que mais importa não é o rótulo.
não é uma denominação. As religiões são setas, né? Para nos apontar o caminho da ética, o caminho do bom proceder, o caminho desse progresso moral que é o que a gente está buscando. Agora, se eu sou um ser absolutamente moralizado, sem religião nenhuma, tudo bem também. É porque a gente ainda não dá conta. Mas a gente educou os filhos dessa maneira, o filho deu conta disso, está valendo, né? E esse escritor aqui, ele vai falar muito, eu até nem vou ler assim, mas ele vai falar justamente desses jovens que estão à deriva, né? Ele vai falar o nome Sociedade dos Filhos Órfãos. Ele vai falar dessa orfandade. Quando eu falei de crianças de 2 anos tomando remédio para dormir, de jovem de 10 aninhos, a mãe deixa, não sabe com quem está, nem onde está, nem que horas volta. Os adolescentes um pouco mais velhos, que os pais também não tomam conhecimento. São presentes, aqueles que possuem alguma condição financeira, são presentes e mais presentes. É dinheiro e mais dinheiro, e não tem afeto. De qualquer maneira, esse comportamento, ele é um comportamento que ele está presente hoje, mesmo nas classes mais desfavorecidas. Eu me lembro que, quando surgiu o DVD de botar no carro, né, os pais logo colocaram aquele DVDzinho atrás ali do banco do carro, para a criança poder ir quieta, assistindo aquele desenho. E aí os pais poderiam dirigir em paz, a criança não chora. No nosso tempo, ou mesmo no tempo das minhas filhas, que não tinha isso, e às vezes reclamando, está longe, já chegou, chegando, não aguento mais, e faz parte, e é assim. Hoje os nossos filhos não esperam mais nada, a gente auxilia nesse automatismo. Quero para agora, então é agora. Para não reclamar, a gente faz sempre alguma coisa que dê margem àquela criança de não reclamar. Então, a criança, quando se joga na rua, a gente faz automaticamente a vontade da criança. Então, na verdade, a gente tem que abaixar, conversar, dizer para a criança que a gente está entendendo que ela não está satisfeita, mas que naquele momento não é possível realizar o seu desejo. Enfim, essa é a... Chora enquanto eu dirijo, toma ali uma tela e distrai. E aí, alguns processos precisam fazer parte desse crescimento, precisa existir alguma frustração, precisa existir um não, precisa existir aquele momento em que eu não estou vendo nada, nem ouvindo nada, não está acontecendo nada, e a minha cabeça vai só pensar sobre os meus conteúdos. Eles estão se desenvolvendo, eles precisam assimilar esses conteúdos. Se eu não dou tempo, se tem sempre um desenho, se tem sempre uma tela, se tem sempre alguma coisa, não tem assimilação. E a gente consome, inclusive, imagens. A gente consome sentimento. Sentimento hoje não se constrói só. A gente também consome quando a gente posta alguma coisa e a gente está lá correndo atrás de não sei quantas curtidas, porque a gente acha que aquela curtida significa afeto. Então, a gente está consumindo isso tudo. E a gente tem que parar para pensar, porque isso tudo é muito sério. O Sérgio Sinai vai dizer dessa geração de órfãos funcionais. E é isso. A gente conhece o termo analfabeto funcional, né? Analfabeto funcional é aquele que sabe lá, sabe escrever, sabe, em tese, ler, mas não é capaz de interpretar o que lê. Ou seja, ele teve uma aprendizagem rápida de algum processo de decodificação, mas não ampliou e não consegue dar conta de uma leitura, por exemplo, dinâmica e eficaz. O órfão funcional também é isso. Ele é o filho de pai e mãe vivos. É aquele filho que tem a sua família, que tem o seu lar, que tem seu quarto, que muitas vezes é tudo muito lindo e maravilhoso, mas, na verdade, ele só tem coisas materiais e não tem nenhum afeto, não tem nenhum limite, não tem nada que o enraize. Nós precisamos enraizar os nossos filhos, nós precisamos construir um alicerce, uma base.
A casa construída sobre a pedra é a casa que vai ficar fincada. A casa construída na areia não se mantém. Nossos filhos são uma casa que a gente está ajudando a construir. Nós não podemos construí-los sobre a areia. Temos que construir sobre a pedra. Eu deixei na descrição do vídeo uma música, uma canção muito bonita, muito gostosinha, que chama Infância Protegida, do Tim e Vanessa. Está falando de Jesus, óbvio, mas é lindinha. Eu deixei na descrição, caso queiram ouvir. E eu vou terminar fazendo uma reflexão sobre a família, de uma maneira geral. Sobre filhos, sobre pais, sobre o dever dos pais com os filhos, o dever dos filhos com os pais, uma reflexão sobre a família, um texto que surgiu desses estudos, e acho que vale a gente poder encerrar. Eu vou ler, então, essa reflexão. A família é a dádiva maior que o Criador pode ter nos concedido. Família é amor, carinho, refúgio e, em grande parte das vezes, é também resgate. Família é lugar de amparo, de encontro, de fazer reflorir os relacionamentos que, na nossa insciência, permitimos que se deteriorassem. Precisamos compreender os papéis familiares e nos enxergar dentro desse contexto. Famílias que são um encanto só. Cônjuges que se amam, filhos que serão um sucesso na vida, com parentes próximos muito afins entre si. Essas, no entanto, não constituem maioria e devemos compreender o que nos cabe em nossa própria família. Numerosas famílias existem também onde graçam as tragédias e os infortúnios são constantes. Para essas, devemos orar sempre e muito, caso conheçamos algumas nessa situação. Mas tem a sua família, a minha, e a de tantos quantos se sintam atingidos pela descrição, que tem acertos e desacertos. A verdade é que, não raro, temos mágoas profundas, profundíssimas, de um ou mais membros da família. Irmãos que não se toleram, pai com raiva de filho, filho com mágoa de mãe, e um sem número de outras situações. Se compreendêssemos a essência familiar, pouparíamos muitos de nossos sofrimentos. A experiência familiar é a prova viva da misericórdia de Deus em nossas vidas. Pensemos em todos os problemas que atravessamos, todos, da nossa vida. Agora, façamos um exercício. Repensemos, mas dessa vez sem ninguém por perto. Imaginemos por um minuto tudo que nós passamos sem ninguém. Nós não suportaríamos, tenhamos certeza disso. Os filhos que nos chegam por bênçãos excelsas do Pai são credores de todo o nosso amor. E sendo nosso amor ainda doente, são credores de nossa suprema vontade de acertar e fazer o melhor ao nosso alcance. Nossos filhos podem ser afeições antigas, que nos chegam em missão de auxílio e conforto ao coração. Mas podem também, muitas vezes são, ser dolorosos resgates, aos quais não podemos fugir e faltar com a caridade, dar-lhes amor e preparo evangélico e moral para a vida nova que a reencarnação irá lhes propiciar. Mas se a reflexão for outra, se pensarmos em nossos pais, quase sempre temos milhares de queixas contra nossos pais, porque somos filhos ainda mimados e birrentos, mágoas e dores sem fim. Às vezes, algum acontecimento mais sério pode de fato ter ocorrido. Às vezes, membros bastante difíceis se complicam em comportamentos e atitudes muito negativos. Mas, ainda assim, devemos amá-los de todo o nosso coração. Precisamos compreendê-los, não julgá-los. Comecemos agradecendo a dádiva da vida. Se hoje escutamos essas palavras, se estamos aqui,
é porque nossos pais não nos negaram a oportunidade sagrada do renascimento. Ainda que nós não tenhamos sido acarinhados, ainda que tenhamos sido abandonados, renascemos. Quantas mulheres abortam seus filhos mais de uma vez, em várias ocasiões, seja pelo motivo que for, não nos cabe esse mérito. Mas nós tivemos a sagrada oportunidade de renascer. Somos mais de 7 bilhões de encarnados e o triplo da população de desencarnados. Isso significa que estar em um corpo para o reajuste necessário é o maior presente da nossa vida. Então, agradeçamos a nossos pais. Além disso, nós não conhecemos suas dores, suas limitações emocionais, o quanto pode ter lhes custado tudo o que fizeram por nós, ainda que consideremos pouco. Perdoemos nossos pais. Ademais, procuremos sempre lembrar-nos de que todo aquele que compreende é devedor daquele que não compreende. Todo aquele que sabe é devedor do que não sabe. Quem ama, devedor do que não ama, porque é da lei, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E que se adquirirmos algum crédito evolutivo, como amar, entender, aceitar, perdoar, o mesmo só possui algum valor se for para estendermos nossas mãos, para trazermos para junto de nós aqueles que ainda não conseguem sozinhos, sejam eles irmãos, filhos, pais, etc. Façamos valer o verdadeiro significado da palavra fraternidade em nossas sagradas famílias. Eu gostaria, então, de encerrar com essa reflexão, mais uma vez me colocando no papel, sobretudo, daquela que ouve o que fala, porque eu sou mãe e, mais do que tudo, eu preciso aprender sempre, a cada dia, a me portar no sentido da minha obrigação na evolução e no progresso moral das minhas filhas e meu. Eu agradeço muito, 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 agradeço a paciência de vocês, agradeço mais uma vez poder estar aqui no Antônio de Pádua e vamos rogar, então, fechar os nossos olhos. E se falamos em Sagrada Família, vamos pensar na Sagrada Família, Maria, José, Jesus. José e Maria foram seres integrais, foram seres que, de forma incondicional, se sacrificaram e se colocaram à disposição de receber aquele que viria trazer para nós a salvação, que viria trazer para nós a palavra de Deus, a palavra do Deus amor, o ensino do Deus amor. Jesus, filho de José e Maria, essa família abençoada, que deveria ser para nós o maior exemplo cristão de como seguirmos adiante na difícil tarefa, na desafiadora tarefa de sermos também pais. Jesus querido, Maria Santíssima, José, a todos os mentores espirituais, a todos que velam pelas famílias, de todos os recantos da terra. Nossa gratidão imensa por todas as oportunidades, nossa gratidão imensa pela vida, pelos filhos que temos, pelos filhos que teremos, pelos nossos pais, estejam eles aqui ou não, por tudo que compõe a nossa personalidade como ela é hoje, por tudo que nos faz crescer, por essa doutrina de amor. Ao querido mentor Antônio de Pádua, gratidão sempre, sempre. Assim seja. Um beijo grande para vocês e a gente se vê numa próxima.